O que de fato é um ovo caipira? Por que tem esse nome na frente do ovo, caipira? O que define se ele é caipira ou não? Será que é a galinha? Será que é o sistema? No vídeo de hoje eu preciso da sua contribuição. A Escola de Avicultores está se debruçando em conceitos que são muito importantes para a gente avançar no desenvolvimento da avicultura caipira e entender o que é o produto derivado da avicultura caipira é extremamente importante. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E é difícil falar sobre avicultura caipira, conceituar o que é isso, né? A avicultura caipira está dentro de um segmento da avicultura e aqui a avicultura é entendida como a criação de aves. Então, dentro da criação de aves, a gente tem a criação de aves caipiras em sistemas caipiras. Uma coisa muito importante que eu sempre gosto de reforçar é que existe uma diversidade muito grande de situações, de formas de encarar a atividade, a gente vai discutir um pouquinho isso aqui, e também de diversidades relacionadas às realidades. São várias realidades diferentes por esse país, vários entendimentos do que é avicultura caipira, mas a gente precisa fazer um esforço para entender melhor, trazer alguns atributos, diferenciar algumas coisas e avançar. Senão a gente vai ficar sempre patinando como ainda é hoje. Coisa importante é que a galinha caipira, a avicultura caipira, ela tem uma história, tem todo um histórico, um contexto histórico-cultural com o nosso país. Ela foi introduzida lá com os portugueses, tem algumas discussões anteriores, mas o que é relatado de fato, né, oficial, é a entrada desses animais, diversas espécies animais, e dentre elas, né, as galinhas que vieram de fora. Então esse é um ponto importante, né? Galinha não é nativa do nosso país, foram introduzidas já algumas raças que eram europeias e aqui elas foram se multiplicando, se adaptando e aí formou, né, essa galinha caipira de fundo de quintal. Então as confusões elas começam exatamente, né, até as dificuldades de diálogo elas começam por esse contexto, que a galinha ela tem, né, uma história, que ela evoluiu no nosso território, tem raças puras que se formaram no nosso território, advindo dessa realidade, né, dessa adaptação ao longo de muitos e muitos anos. E aí, hoje em dia, a gente tem praticamente dois grandes conceitos nesse sentido. Na verdade, a Escola de Avicultores que tem encarado um pouco por aí, e isso que eu queria de vocês. A Escola de Avicultores é uma rede de apoio, a gente tem diálogo com muitos e muitos avicultores, entusiastas da área. Eu queria muito a sua contribuição para a gente pensar nas conceituações. Fica comigo até o final, que eu vou propor algumas coisas e eu quero a sua ajuda nos comentários. Você vai colocar para mim nos comentários o que é o ovo caipira, o que é o sistema caipira, como a gente diferencia isso, porque não é só a Escola de Avicultores que tem que propor algo, tem que vir de vocês, dessa rede nossa de apoio. Falo muito isso porque eu estou participando da comissão de atualização da ABNT. Existe uma norma desde 2016, inclusive se você quer produzir ovo caipira comercial e vender no mercado, tem que colocar no rótulo, né? Produzido de acordo com a ABNT-NBR, o número dela certinho. E isso faz com que a gente tenha, né, um norte para a comercialização de um ovo caipira. E essa norma está sendo atualizada desde 2016, ela não tinha essa atualização e agora provavelmente vamos atualizar em 2024. Eu faço parte de uma comissão que tem reuniões e discussões para atualizar. Eu vou propor atualizações em conceitos, por isso esse vídeo é tão importante, porque ele vai mexer inclusive com a norma que rege aí os sistemas caipiras. E a ideia de conceituação, é claro que não dá para a gente ir aprofundar, né, atributos específicos, abranger toda essa diversidade que a gente tem, por isso dois grandes conceitos aí mais amplos. Um deles é relacionado a esse contexto histórico, a esse contexto da evolução, né, dessas galinhas caipiras pé duro de fundo de quintal.
e ela tem alguns atributos específicos. Então eu canso de receber aqui, né? Ah, professor, isso que vocês trabalham aí não é galinha caipira, isso não é um ovo caipira nunca, né? O que é uma galinha caipira é aquela sem raça definida, solta no fundo de quintal, que recebe apenas uma porção de milho durante o dia, consome restos de alimentos e o que encontra no ambiente. Essa é a galinha caipira, esse é o frango caipira, o ovo caipira. Ele vem dessa galinha que não tem raça definida, não come ração. Esses são alguns atributos que eu constantemente recebo aqui. Criação solta de fundo de quintal. E aí eu já queria sua contribuição. Coloca nos comentários aqui. Quais são outros atributos que relacionam essa galinha de fundo de quintal? Será que realmente dá pra gente falar que ela, né, que essa galinha de subsistência que a gente fala, pé duro, né, que eu tô colocando aqui, né, um conceito até de um caipira mais tradicional, será que é isso mesmo? Que ela não come ração nunca? Ou tem alguém que dá uma porção de ração? Você tem galinha caipira no fundo de quintal e dá um pouquinho de ração? Comenta nos comentários se você usa ração para essa galinha de fundo de quintal ou não, ou realmente esses são os atributos. Ela é solta de fundo de quintal, ela não come ração, ela come o que ela encontra na natureza, não tem raça definida, enfim, né, por conta dos cruzamentos aleatórios ali. Então queria muito ouvir a sua opinião com relação a esse conceito desse sistema mais tradicional. Uma outra coisa é que a gente tem o caipira comercial, e aí utiliza-se linhagens comerciais. E por que isso? Porque a população, agora mais recentemente, né, na última década, não tão recente assim, mas tem contestado a evolução da avicultura. Porque depois que a gente saiu, né, daquela galinha de fundo de quintal, daquela evolução, entrou no país a evolução tecnológica, né, a revolução verde que a gente fala da agricultura, trouxe um pacote tecnológico para a avicultura. De postura, são sistemas de gaiola, então tirou as galinhas do chão, começou a trabalhar elas na gaiola, além disso intensificou o melhoramento genético, né? Galinhas mais especializadas para a produção de ovos e todo um arcabouço tecnológico técnico para desenvolvimento desses sistemas que veio da década de 50, 60 do Brasil mais precisamente, e vem até hoje, né? 95% do ovo produzido no país é em gaiola. Só que tem, né, uma parcela da população que cresce constantemente, contesta um pouquinho esse sistema, pela questão de bem-estar animal principalmente. Porque a galinha criada em gaiola não produz um alimento de qualidade, então ele contesta um pouquinho esse sistema e busca consumir um ovo diferenciado, que é de um sistema caipira. E essa demanda ela é gigantesca, ela cresceu muito e cresce muito, é uma demanda reprimida praticamente. Ovo caipira não dá para quem quer. Por isso que entrou nessa pegada, essa perspectiva comercial, para atender essa demanda que quer um ovo diferente, né? Que ele quer consumir esse ovo diferenciado, só que ele quer encontrar isso num mercado, num mercadinho, ele quer ter acesso e também não ser uma coisa absurda de caro. Isso é muito importante. E aí entra um pouco dessa perspectiva comercial. E tem alguns atributos. Os atributos, eles estão relacionados principalmente à norma, que está em vias de atualização, que é a nossa ABNT-NBR 16437 de 2016, que agora vai virar 2024, provavelmente muito daqui a pouco. E uma das questões é exatamente essa, é atualizar alguns conceitos, porque não aparece esse termo caipira comercial na norma. E nem remete à possibilidade do caipira tradicional, aquela galinha pé duro de fundo de quintal. E a norma, ela traz alguns conceitos, algumas atribuições relacionadas à densidade, tanto dentro do galpão quanto na área externa. Então o sistema comercial, ele usa linhagens comerciais. A galera fala, né, isso aí é ovo de galinha ródea, sem nada de entendimento, que nem é uma ródea, né, que é uma raça pura, não tem nada a ver, só porque ela é marrom. Na verdade, são linhagens comerciais que têm alta produção de ovos para atender esse mercado. Vamos lembrar que uma galinha pé duro de fundo de quintal vai produzir 80 ovos num ciclo de 2 anos. O que uma galinha dessa especializada vai chegar a 400, até um pouquinho mais de 400 ovos num ciclo. Então é uma diferença muito grande.
e tem que respeitar. O ponto de vista da Escola de Avicultores é sempre o respeito. Existem pessoas que querem atuar nesse mercado mais especializado, que trabalha com ovo caipira, com linhagens, mas dá um acesso à área externa para essas aves, que contempla o bem-estar animal, que traz as características daquela questão tradicional, ancestral. Então a área de pasto bem formada, né, com subbosques, isso reflete numa qualidade diferenciada. E na produção de um ovo caipira, ela está tendo acesso à área externa, só porque ela não é uma galinha pé duro, né? Não pode ser caipira. Isso é um sistema de produção mais comercial. Assim como a ração, tem muita gente que tem preconceito, mas no frigir dos ovos, ração é milho moído, farelo de soja moída e um núcleo ali que tem vitaminas e minerais, um pouquinho de vitaminas e minerais. Qual é o grande problema disso, né? A galinha comer milho, que já come, na verdade, milho, essas de fundo de quintal. Farelo de soja, né? A soja é um ingrediente da dieta humana, da dieta tradicional dos animais. E vitaminas e minerais, né? Eu tomo todo dia minha vitamina aqui. Então qual o problema disso, né? De dar ração para essas aves, inclusive para suprir a necessidade delas, porque uma galinha caipira pé duro muitas vezes nem come o que ela precisa para sobreviver, fica doente no terreiro por falta de nutriente, porque não recebe uma quantidade de proteína que ela precisa. Então a gente tem que pensar nessas questões, a questão da higiene, da sanidade. E eu queria chegar aqui com vocês, né, para contribuição, porque qual que é a minha visão e qual que vai ser minha discussão aí nas próximas reuniões da comissão da norma. É que hoje em dia você tem ali, né, uma linha especificando a produção de ovos caipiras como em sistemas semi-extensivos. Então você tem aqui, né, a norma especifica os requisitos para a produção, classificação e identificação do ovo caipira no sistema semi-extensivo. Então isso para mim tem que dar uma atualizada, tem que ser modificado na minha visão particular. Primeiro porque eu não gosto desses termos semi, né? Semi-extensivo, semi-intensivo, intensivo, extensivo. É intensivo no quê? Extensivo no quê? Em tecnologia, em mão de obra, né? Em automação, enfim. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse caso. Esse caso, a gente fez uma visita recente, eu fiz aqui para um parceiro nosso. Tem galinha caipira pé duro de fundo de quintal, só que ela está fechada, né, num espaço aqui semi-extensivo por conta da horta, para essas galinhas não consumirem a horta que tem na propriedade. E aí, só que a galinha caipira que não recebe ração, é de fundo de quintal, então só porque ela está, né, com espaço delimitado, ela é uma galinha caipira, é claro, é uma produção de ovos caipiras, mas que é muito diferente de um sistema que tem, por exemplo, um grau de automação maior, um ninho automático, né? Enfim, será que a intensidade, né, semi-intensivo, semi-extensivo, aqui ele pode enquadrar como semi-extensivo? E aí nesse caso, né, que esse mesmo lugar tem ali as galinhas presas, não em gaiolas, mas em viveiros, para reprodução, e essas galinhas vivem presas. Isso é o quê? É um sistema semi-intensivo, né? Intensivo no quê? Intensivo em capital, intensivo, mais uma vez. Enfim, fica muito vaga essa definição e eu queria ouvir de vocês de verdade, assim, né? Mantém essa coisa de semi-extensivo, porque na nossa visão de fato traz uma confusão, aí começa a falar em semi-caipira, né? A nossa proposta é reconhecer que tem uma avicultura caipira, que ela é diversa, que ela tem diferentes realidades. Claro que a gente tem que aprofundar, ir mais longe e recortar e caracterizar cada uma das diversas aviculturas caipiras. É importante ir nesse recorte. Se pegar na Europa hoje em dia tem até selos, tem um selo específico do Label Rouge lá, mais recortado ainda, que reconhece o avicultor que faz a coleta de ovos na mão. Então a coleta tem que ser manual para aquele selo. Você tem, né, além disso, uma limitação do número de aves, se não me engano é 400 aves, passou disso, já não consegue mais aquele selo e é um dos ovos mais caros vendidos, comercializados na Europa, porque ele
remete a essa discussão muito, né, mais manual, mais artesanal do que um ninho automático, por exemplo, né? Então, será que seriam esses os caminhos? Qual é o futuro, né, da avicultura caipira? Já que está atualizando a norma, tem essa discussão dos conceitos, as confusões. Como que eu vou conferir atributos diferentes para essas diversidades, né, de realidades? E mais uma vez, o nosso posicionamento é de respeito. Respeitar que existe um sistema caipira mais comercial para atender esse nicho de mercado, essa demanda de mercado reprimida ainda hoje em dia, que quer consumir um produto de qualidade, diferenciado, mas também reconhecer que existe essa avicultura caipira mais tradicional, que tem todo um contexto histórico e cultural. E as duas, elas convivem, hoje elas convivem, né? E nesse sentido eu queria muito ouvir a sua opinião. Será que tem que tirar, né, o nome de caipira dessa avicultura mais comercial? Será que tá legal como a gente está propondo, tirar essa coisa de semi-extensivo e deixar um caipira mais comercial e um caipira mais para subsistência, né? Um caipira mais tradicional, trazer atributos para esse caipira, ou não dá para trazer atributos? Continuar com esses atributos que a norma traz para o caipira comercial. Enfim, queria ouvir sua opinião sobre conceitos, a sua ideia, né, do que é um ovo caipira, um frango caipira. E claro, a sua opinião vai servir de base para eu levar como argumento, como justificativa na discussão da nossa reunião lá de atualização da norma para a comissão. Eu represento, né, esse universo de avicultores, né, entusiastas espalhados por esse país. Eu queria muito a sua contribuição para a gente construir junto esse elo e levar essa discussão da melhor forma para a atualização da norma. Beleza? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Muito obrigado pela sua contribuição. Espero que você comente aqui. Um grande abraço. Até o próximo.